Por muito tempo, eu vivenciei dias, meses, anos em que eu me sentia completamente sem energia, sentindo que eu não conseguia focar em alguma coisa por muito tempo e que eu estava completamente esgotada. E se você também se sente dessa forma, devo te dizer que isso não é normal. E se você se sente assim, fica comigo aqui nesse vídeo que hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Como eu falei pra vocês, né, eu tive anos em que eu vivi que eu me sentia cansada, esgotada. Então eu ia dormir cansada, eu acordava, eu continuava cansada, eu passava os meus dias parecia me arrastando. E isso foram vários anos da minha vida. E chegou uma hora que eu falei, não, chega, isso aqui não pode ser normal, né? E eu acabei começando a alterar alguns pontos da minha vida e eu vou compartilhar com vocês hoje esses pontos para que talvez possa te ajudar. Então, a primeira coisa que eu pensei, né? Para que eu tenha energia, o meu corpo precisa estar bem, precisa estar saudável. E aí que começaram as primeiras mudanças na minha vida. Então, eu comecei com o básico. E o que seria o básico para a gente deixar o nosso corpo saudável? Primeiro, eu comecei a beber água. Eu não bebia quase água por dia. E aí, eu passei uma pessoa que dobrou praticamente a quantidade de água que bebia. Mesmo assim, né, precisava de mais ajustes. Então, comecei a priorizar meu sono. Então, eu passei de dormir sempre de 7 a 8 horas por dia. Também é bem importante que eu fiz era tentar definir um horário para dormir e um horário para acordar. Isso ajuda muito na nossa rotina do sono, que facilita a gente pegar no sono e também a nossa qualidade do sono. Mesmo ajustando já esses dois fatores aí, eu sentia que ainda não estava muito legal. Então eu incluí a atividade física no meu dia a dia. Eu odiava fazer atividade física. Então eu fazia um pouquinho de atividade em casa ou então caminhada, né? De 3 vezes mais ou menos por semana e para mim era terrível. Então eu incluí também a atividade física e mesmo assim eu não tava legal. Eu tinha dado uma melhorada, né? Mas ainda não me sentia 100%. Então eu acabei indo no nutricionista para tentar aí melhorar minha alimentação. E indo na nutricionista descobri o quê? Que eu comia a minha vida inteira errado. Então, por exemplo, o meu consumo de proteína era muito baixo. Isso fazia com que eu tinha muita fome no final do dia, muita vontade de doce. Então, ali foi outra descoberta para mim, né? Que eu precisava ajustar também minha alimentação. Então, eu ajustei meu consumo de água, ajustei meu sono, ajustei a questão de atividade física e também ajustei minha alimentação. E mesmo assim, eu não estava muito bem. Continuava me sentindo sem energia. E aí eu acabei, junto com a nutricionista, fui em médicos, fiz vários exames e eu descobri que eu estava com deficiência de várias vitaminas, né? Então eu estava com deficiência de ferro, de vitamina B12, vitamina D. E aí, suplementando essas vitaminas, eu consegui chegar assim num nível que hoje eu posso dizer que se eu tiver ali com todos os meus cuidados certinhos, eu tenho energia agora. Então, os primeiros cuidados aí que eu tive que ter foi com o meu corpo, para que o meu corpo estivesse bem, para então eu conseguir ter energia. Então, a segunda coisa que eu aprendi também nesse tempo é de fazer aquilo que somente você pode fazer. Muitas vezes aí a gente quer abraçar o mundo, a gente quer ajudar todo mundo, e o que eu vou falar para você pode parecer um pouco egoísta, mas quando a gente faz isso, a gente tá acabando com a nossa energia. O porquê? A nossa energia, assim como o nosso tempo é limitado. Quando a gente quer ajudar todo mundo, que a gente vai pegando uma tarefinha aqui, outra tarefinha ali e vai colocando no nosso dia, chega lá no final do dia, você fez um monte de coisa, só que essas coisas não foram pra você, e aí você vai se sentir cansada, o teu tempo vai ter acabado daquele dia e você vai ficar sem energia também. Então essa é a segunda coisa. Faça aquilo que realmente importa pra você, que realmente seja necessário que você faça. E outra coisa também que me ajuda muito, que eu sempre penso, pense naquilo que você tem que fazer se não tem uma forma mais fácil de fazer. Às vezes a gente complica tanto para fazer uma coisa tão simples, e se a gente simplificar a forma de fazer, a gente consegue fazer de forma mais rápida e eficiente. Terceiro ponto aí,
que demorou muito pra mim cair a ficha, e que até parece meio óbvio, mas pra mim eu não conseguia entender direito como isso impactava na minha energia, né? Que é a nossa parte emocional e também de mentalidade. Muitas vezes, no cada dia que passa, né, a gente acaba ficando estressado e preocupado com algum problema que aconteceu ou com alguma coisa que aconteceu e que não foi da forma que a gente queria, né? E aí acaba que a gente fica tão focado naquilo, tão focado naquilo, que a gente esquece do restante do mundo. E quando a gente foca só numa coisa, acaba que toda a nossa energia vai para essa coisa. E eu acredito que esse seja um dos pontos mais difíceis para qualquer pessoa perceber. Porque a gente fica tão focado nisso que ficamos cegos, né? Pro que realmente importa, pro que realmente interessa. E aí a gente dá toda a nossa energia para aquilo. E se esse for o seu caso, eu te convido a tirar a venda que está cobrindo aí os seus olhos, né? E conseguir ver que as suas emoções e a mentalidade pelo que são. E saiba que você pode mudá-las. Essa é a coisa que eu acho que, assim, teria que ser a mais fácil de a gente mudar, mas às vezes é mais difícil. Que é mudar a forma que a gente pensa, a forma que a gente se sente. E isso tem um poder tão grande na nossa vida, isso faz uma diferença tão grande. A gente se sentir mais grato, a gente se sentir feliz pelas coisas que a gente tem. Então, se você gostou do vídeo de hoje, curte, compartilha e comenta aqui nos comentários o que você vai começar a mudar na sua vida para você ter mais energia a partir de agora.